gráfico apresenta corrente elétrica. Nosso movimento é ordenado ou desordenado. Corrente elétrica é um movimento ordenado entre as cargas elétricas presentes em um condutor metálico. Essa organização de movimento acontece quando se cria um campo elétrico dentro desse condutor, fazendo com que seus elétrons livres desenvolvam um movimento ordenado. Sentido da corrente elétrica. Sentido real. Ocorre nos condutores sólidos e o movimento dos elétrons e acontece no polo negativo para o polo positivo. O sentido convencional é o sentido da corrente elétrica, que corresponde ao sentido do campo elétrico no interior do condutor, que vai do polo positivo para o negativo. Observação: o sentido convencional é sempre usado para análise da corrente elétrica. Existem dois tipos de corrente elétrica, sendo uma delas a corrente alternada, que é o tipo de corrente fornecida por usinas hidrelétricas, cuja a sua intensidade e sentido varia periodicamente, e são mais utilizadas em residências. Já a outra corrente, a contínua, é aquela que mantém em sentido constante, como por exemplo, as correntes estabelecidas por baterias de carro e pilhas. Efeitos da corrente elétrica. O efeito térmico ou Joule acontece quando um condutor aquece em razão da colisão entre elétrons livres e átomos. O efeito luminoso acontece quando há transformação direta de energia elétrica para energia luminosa. O efeito magnético é quando é criado um campo magnético próximo à região do condutor percorrido pela corrente elétrica. E o efeito químico é quando acontece a eletrólise, que é quando acontece uma reação químico-física que transforma energia elétrica em alguma substância química. Nos condutores elétricos existem elétrons livres que estão em constante movimento desordenado. Para os elétrons livres se movimentarem de forma ordenada nos condutores elétricos, é necessário ter uma força que os impulsiona. E essa força é chamada de tensão elétrica. A força provocada pela tensão elétrica faz com que os elétrons livres se movimentem de forma ordenada, assim formando uma corrente de elétrons que é chamada de corrente elétrica. A corrente elétrica é formada quando o material condutor é aplicado a uma força de um campo magnético.